No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o carnaval e eu quero que esse vídeo seja uma verdadeira tese audiovisual para você. Eu quero trazer não só um conhecimento, né, não só um conceito, mas uma verdadeira epifania sobre esse assunto. Eu quero que você fique até o final e que você deixe seu comentário se você gostar do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer, que vai agregar muito na sua vida. Seria muito mais fácil fazer como todo mundo faz, mas não é o que faremos, pois vivemos em outras frequências. E a partir dessa frase, da música do Engenheiros do Havaí, é que eu quero começar o vídeo com vocês. Então vamos para o primeiro ponto. O Brasil é um país condenado a viver em festa. Você já deve ter percebido isso. Não porque nós, como brasileiros, tenhamos razões para celebrar, mas o brasileiro precisa desesperadamente fugir da sua própria realidade. Vivemos em um país, né, o Brasil, é um país onde a classe média é esmagada por impostos. O trabalhador comum trabalha praticamente metade do ano só para pagar imposto. Nós somos escravos do Estado. A corrupção é a espinha dorsal do nosso sistema político. E diante disso, o brasileiro responde com euforia, com festa, com música, com dança. Festa não é um luxo, ela é um refúgio, pelo menos no nosso país. É um sintoma de que o nosso povo, no fundo, lá no fundo, sabe que ele não tem outra opção, não tem outro destino, a não ser o colapso. O nosso país não tem outro destino senão o colapso. E o nosso povo não tem outro destino senão a ruína. E para entender, né, o porquê o carnaval é mais do que uma simples festa e porque ele é uma chave, ele é a chave interpretativa do nosso país, a gente precisa mergulhar um pouco mais na história, né, e no papel que ele desempenha e desempenhou na manutenção da nossa civilização tradicional. Tá? Então vamos para o segundo ponto. A origem do carnaval remonta às Saturnálias romanas. O que era isso? Eram festas em que as hierarquias eram temporariamente abolidas, ou seja, não existia as hierarquias dentro daquele plano no momento dessas festas. E a população, então, de forma geral, podia se entregar aos excessos, à inversão de papéis e ao caos. O ponto fundamental era, ao final da festa, tudo voltava a ser como era antes. Tudo voltava a ser como era normal. E a função, né, dessa festa era canalizar, distribuir a insatisfação social, demonstrar a insatisfação social, permitindo, né, que a população, por um breve momento de desordem, né, permitisse um momento de desordem para que a ordem fosse mantida no restante do tempo. Então, era mais ou menos um mecanismo de controle. Não era uma expressão autêntica de liberdade. Ou seja, isso era usado pelas classes elitistas para então fazer a manutenção da liberdade desse povo. Quando o cristianismo absorveu o carnaval, ele transformou o carnaval, na preparação para a quaresma. Por quê? Porque era um momento em que o fulião extravasava, né? Ele aproveitava a festa como se não houvesse amanhã, antes de um período de penitência, que era o quê? A quaresma. No Brasil, né, um país católico, popular e sincrético, a festa se tornou um fim em si mesmo. Ou seja, antes tinha essa intenção, começou com essa intenção, mas como tudo no Brasil vira festa, e é uma festa o ano inteiro, foi o que aconteceu aqui e não foi diferente com o Brasil. Nós não temos quaresma, nós temos um carnaval perpétuo que dura o ano inteiro. Ou seja, enquanto esse momento do carnaval foi criado para dentro do cristianismo, absorvido pelo cristianismo, para que dentro desses dias o fulião pudesse aproveitar ao máximo a festa, então depois entrar no período da quaresma, o brasileiro transformou isso numa festa contínua. Gilberto Freire, né, no livro A Casa Grande e Senzala, explica que a sociedade brasileira sempre valorizou a permissividade, o prazer acima do trabalho e da disciplina. A nossa cultura, então, dessa forma, sempre foi voltada para o gozo imediato, ao contrário da ética protestante, que surgiu e construiu, através dela, as nações mais prósperas do mundo. E é por isso que o Brasil se destaca no carnaval, mas fracassa na economia, na política e na ciência. Não há projetos de longo prazo em uma cultura onde ela se baseia em festa, onde ela se baseia no imediatismo, que é o caso do nosso país. E agora eu quero entrar no terceiro ponto. Na Roma Antiga, então, eles descobriram como manter a população saciada e entretida. E eles descobriram que manter a sua população dessa forma era a melhor maneira de evitar revoltas. No Brasil,
A fome e a miséria são realidades. E o espetáculo sozinho basta. O carnaval então serve ao sistema, serve ao governo, serve ao Estado, porque ele transforma a revolta em euforia. O brasileiro que deveria estar indignado com a sua condição social, com a sua condição política, a sua situação econômica, ele se sente livre enquanto ele samba. Ele não percebe que a sua liberdade é apenas um breve delírio, uma válvula de escape projetada para que ele evite enxergar o quanto ele é escravo desse sistema. José Murilo de Carvalho explica que a elite política brasileira ela sempre soube manipular essa dinâmica. A monarquia oferecia festas para conter as tensões sociais. A República Velha, durante o café com leite, manteve a mesma tradição com o mesmo intuito. A ditadura militar usou o futebol. O samba usou o futebol e o samba como distrações. E hoje, o Estado, né, mesmo com todos os problemas, ele financia o carnaval com dinheiro público, seu, meu. Porque ele sabe que manter o povo alienado culturalmente é manter o povo dócil, é manter o povo estático, inerte. Ortega y Gasset, em A Rebelião das Massas, um livro que ele escreveu, ele fala sobre como que uma sociedade que se entrega ao prazer e à superficialidade está condenada a ser manipulada pelas elites, ou seja, pelos mais ricos, que compreendem o jogo do poder. Ou seja, ele deixa claro que a sociedade, o pobre, é controlado e manipulado pela elite do país. O carnaval, então, é a apoteose desse pensamento, dessa mentalidade, que é o povo infantilizado, hostilizado, dançando, enquanto é saqueado pelo governo. O quarto ponto que nós entramos, então. Blaise Pascal dizia que toda a miséria do homem vem da sua incapacidade de ficar sozinho em um quarto. O ser humano, ele por si só, ele foge da reflexão, e o brasileiro ainda mais, porque ele tem medo de enfrentar a sua própria insignificância em relação a todo o sistema. O brasileiro, ele foge da condição de escravo moderno. Nós somos escravos modernos. E com isso, como ele foge dessa realidade? Ele se entrega ao hedonismo. Olavo de Carvalho já falava, né, que o Brasil é um hospício a céu aberto, onde os loucos acreditam que são livres porque eles podem rebolar na avenida. Isso é sinônimo de liberdade para os brasileiros. O Max Weber, no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele mostra que as nações prosperam. As nações que prosperam, né, foram aquelas que adotaram valores de disciplina. Nosso país não adotou valores de disciplina, nem de contenção e nem uma visão a longo prazo. Nós não temos essa visão de longo prazo. O brasileiro é imediato, ele é imediatista, ele vê o hoje. E, enquanto isso, né, os países que abraçaram então a festa e o imediatismo ficaram para trás, que é o caso do Brasil. E isso não é coincidência, isso é manipulado. Né? O Brasil escolheu a diversão ao invés do desenvolvimento. E agora nós pagamos o preço por isso e vamos continuar pagando, porque a mentalidade continua a mesma. O quinto ponto, Eric Vogelin, ele fala como as sociedades decadentes criam mitologias para justificar a sua própria estagnação. O Brasil fez do carnaval essa mitologia, ou seja, nós justificamos a nossa estagnação através do carnaval. Nós criamos a narrativa de que nós somos um povo alegre, um povo feliz, que a nossa cultura é vibrante e que a nossa festa é a identidade do nosso povo. Mas tudo isso não passa de uma farsa, e uma farsa das grandes. A verdade é que o carnaval existe porque nós brasileiros não temos mais nada para oferecer ao mundo. Nós somos conhecidos como o país do carnaval, do futebol, da cerveja. E nada além disso, nós não temos ciência, nós não temos um exército respeitado, nós não temos uma economia robusta, e nós nos orgulhamos do quê? O que o brasileiro pode se orgulhar? De samba e de futebol. A nossa cultura carnavalesca é uma cultura que, no fundo, expressa um auto-engano. Nós nos auto-enganamos. O brasileiro se engana acreditando que nós estamos bem, que o nosso país vai bem, quando, na verdade, a gente está no fundo do poço. E assim que acaba o carnaval, começam outros tipos de festa, começam os rodeios, depois vem a eleição, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e o brasileiro não consegue perceber que todas essas fórmulas, que toda essa manipulação existe para manter ele inerte na pobreza, na ruína e na desgraça. E aqui eu quero concluir o vídeo para vocês. A grande questão é, você, eu, o brasileiro, nós, temos realmente motivo para celebrar? A nossa política é um desastre. Nossa economia é um fracasso, a nossa população continua miserável e a nossa moral está destruída em relação ao mundo, em relação aos outros países de nações desenvolvidas. Mas amanhã começa o carnaval.
E aqueles que vivem, nós que vivemos em outras frequências, somos ridicularizados porque nos recusamos a participar desse teatro. Porque tudo isso não passa de um teatro. Mas somos nós que percebemos a realidade do nosso país. O Brasil não está em festa, o Brasil está em coma e respira por aparelhos. E você, está comemorando alguma coisa?